Boa noite, irmãos. Os convido a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, verso 13. Mateus, capítulo 6, verso 13. Dando sequência à nossa exposição e finalizando a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, verso 13. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos? Pai, te agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração, de orações comunitárias que foram feitas. Te agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra e agora pela exposição dela. Pedimos que teu Espírito Santo possa nos capacitar para entender, assimilar intelectualmente essas verdades que serão expostas, mas principalmente para receber essas exortações, essas orientações e estarmos dispostos, Pai, a fazer as alterações que se mostrarem necessárias na nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, e não fechado. Estejamos com os braços abertos para receber essas orientações que vêm do Senhor e fazer as reformas necessárias na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma das verdades que nós mais destacamos ao longo desses domingos que nós estamos vendo o Sermão do Monte foi a distinção clara que existe entre os cidadãos do reino e os cidadãos desse mundo. Por meio de diversas evidências, nós ressaltamos essa verdade. Não há uma similaridade, não há uma igualdade. Tem que haver uma distinção, uma diferença clara entre o povo de Deus, aqueles que buscam viver a semelhança daquilo que está contido na sua palavra, e o mundo, que não tem compromisso nenhum com a vontade de Deus. Então nós destacamos demais esse princípio, dessa distinção entre o povo de Deus, o cidadão do reino e o mundo. E um dos principais fatores, dos principais pontos que demonstram essa distinção, essa diferença, é justamente relacionado com a tentação. A forma diferente que o crente lida com a tentação, a forma diferente em que crente e mundano lidam com a tentação. Nós não vemos os cidadãos desse mundo, aqueles que não têm compromisso com Deus, lutando contra a tentação, resistindo ao diabo. Não existe esse tipo de conduta na vida de quem não tem compromisso com Cristo. Ainda que em determinados aspectos, quem não é crente pode se furtar de praticar determinada conduta descrita pela Bíblia como pecaminosa, ele o faz por outras razões, que não as razões que nós fazemos, que é a glória de Deus. Faz por razões meramente práticas, para querer manter a saúde, para querer conduzir a vida de uma forma mais ordeira, para querer contribuir com os propósitos, com os planos dele aqui dessa terra. Mas nós vemos o cidadão do reino agindo com a tentação de modo diferente e realmente colocando a tentação como algo a ser combatido, algo a ser superado. Então esse é um dos principais diferenças, os principais pontos que demonstram essa distinção, essa diferença entre o cidadão do reino e o cidadão desse mundo. E é um assunto que interessa a todos nós. Todos nós temos que lidar com isso diariamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Fazendo uma breve recapitulação, nós estamos há alguns domingos expondo essa parte do Sermão do Monte, que é a oração do Pai Nosso. E no domingo passado nós expusemos o verso 12, em que
Jesus apresenta a quinta petição da oração do Pai Nosso. Vimos que os versos 14 e 15, apesar de serem posteriores à oração do Pai Nosso, fazem referência também a essa quinta petição da oração do Pai Nosso, em que Jesus nos incita a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós vimos que Jesus trata aí do perdão, não apenas o perdão horizontal, mas também o perdão vertical. Tanto aquele perdão que nós devemos conceder aos nossos semelhantes, como o perdão que nós devemos pedir e receber de Deus. E nós tiramos 2 lições desse verso 12, no domingo passado: que os discípulos de Cristo devem se arrepender verdadeira e continuamente dos seus pecados, e também que a disposição para perdoar não compra a salvação, mas é evidência e decorrência dela. Nós não asseguramos a nossa salvação ao perdoar alguém, mas nós demonstramos que já fomos verdadeiramente salvos quando nós fazemos isso. E aqui no verso 13, que nós acabamos de ler, Jesus apresenta a última das 6 petições. Vimos que existem 6 petições na oração do Pai Nosso, e aqui Jesus apresenta a última petição, que trata da tentação. Mas além disso, ele apresenta também a conclusão de toda a oração do Pai Nosso, que está aí entre colchetes. É uma doxologia, uma declaração de exaltação, de louvor, de adoração. Pois teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E é sobre esse verso que nós vamos, a partir desse verso que nós vamos tentar tirar nessa noite 2 lições. E a primeira lição, irmãos, que nós podemos tirar desse verso 13, é que nós devemos pedir a Deus que as tentações não nos sirvam como pedras de tropeço, mas como degraus no processo de santificação. Nós devemos orar, devemos pedir a Deus que as orações não nos sirvam como pedra de tropeço, mas como degraus nesse processo da santificação. Como nós lemos agora há pouco, aqui nessa 6ª e última petição, Jesus nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu creio que a maioria de nós sabe que existe uma diferença entre tentação e provação. Na Bíblia, existem textos que falam especificamente sobre tentação e outros que falam especificamente sobre provação. Mas tem um fato interessante sobre isso, é que os autores originais da Bíblia não faziam essa distinção de termos. No original, o Novo Testamento grego, e no Antigo Testamento, predominantemente hebraico, parte aramaico, não existem termos diferentes para designar provação e tentação. Eles usavam um termo só, que foi traduzido para as nossas versões, as mais recentes, ora como tentação, ora como provação, a depender do contexto. Por exemplo, trazendo para o Novo Testamento, aqui o nosso texto base que nós lemos é: não nos deixes cair em tentação. E é utilizado aqui no original um termo, que é o perasmor. Quando nós vamos para Atos 20:19, Lucas, o autor de Atos, escreve o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. E ele usa exatamente esse mesmo termo. É pirasmor. Creio que essa seja a pronúncia correta. Exatamente o mesmo termo, traduzido, dependendo do contexto, ora como tentação, ora como provação. E esse termo original, ele tem um sentido de teste, de prova. Tanto as tentações como as provações, elas são testes que visam, de fato, provar ou testar o valor, o caráter de alguém. Mas foi importante essas versões mais atuais da Bíblia fazerem essa distinção entre tentação e provação, a depender do contexto, porque existem diferenças brutais entre os testes que nós podemos ser submetidos. Tentação e provação são testes, mas são testes muito diferentes. Algum desses testes, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não se utiliza deles.
E outros, a Bíblia diz que Deus se utiliza com frequência. Então existe uma diferença muito grande que precisava ser evidenciada de fato nessas traduções, por isso é importante. Então, nós vemos uma diferença grande entre tentação e provação, principalmente no que se refere à sua origem, mas também em relação ao seu propósito. Elas diferem nesses dois aspectos. A tentação, ela tem origem em Satanás e na nossa própria natureza pecaminosa. A Bíblia nos ensina que quem nos tenta é o diabo e nós somos tentados também pela nossa carne, pela nossa natureza pecaminosa. Essa é a origem da tentação. E o propósito da tentação é que nós pequemos, é nos desviar da vontade de Deus, é nos afastar da comunhão com Deus. O propósito da tentação é que nós falhemos. Esse teste serve para que nós falhemos e nos afastemos de Deus. Então a tentação é uma espécie de teste que Deus nunca se utiliza. Nós vemos, por exemplo, Tiago dizer isso de forma clara, capítulo 1, versos 13 e 14. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E em 1 Tessalonicenses 3,5, Paulo chama o diabo de o tentador. Então nós vemos que Deus não tenta ninguém. Quando Deus nos submete a testes, Ele não faz com esse propósito que nós vemos aqui. Ele não quer a nossa destruição. Nós somos tentados pela nossa natureza pecaminosa e pelo diabo. E o que eles desejam, no caso, o que o diabo deseja com a tentação é nos afastar de Deus. Mas a provação é um teste diferente. A Bíblia nos ensina que Deus frequentemente prova o seu povo. E Ele faz isso com um propósito muito bem definido: nos tornar mais parecidos com Cristo. A provação serve para nos fortalecer espiritualmente, para amadurecer o nosso caráter, para nos capacitar diante dos problemas, para desenvolver a nossa fé, para nos aproximar de Deus. Os propósitos da aprovação de Deus para com o seu povo são os mais elevados possíveis. E nós vemos a Bíblia dizendo isso novamente. O próprio livro de Tiago, capítulo 1, versos 12 e 13, nós lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós vemos também Pedro dizer isso na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 6 e 7. Ele diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas veja só o que ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé, quando é apurada por meio das provações, ela produz glória a Deus. Então, enquanto que a tentação vem da nossa carne e do diabo e serve para a nossa destruição, para nos fazer pecar, para nos afastar de Deus, a provação vem de Deus e serve para nos aperfeiçoar, nos tornar mais semelhantes a Cristo, nos fortalecer na fé. Mas, irmãos, embora exista essa diferença entre tentação e provação, como nós vimos, tanto na origem como no propósito, ambas podem servir para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento na fé. Ainda que, como nós acabamos de falar, o diabo utilize a tentação como uma arma para nos afastar de Deus, Deus quer utilizar mesmo a tentação para nos aproximar dele, para o nosso fortalecimento. Todas as vezes que nós, diante da tentação, escolhemos obedecer a Deus e não ceder e não cair, nós nos fortalecemos espiritualmente. Nós nos tornamos um pouco mais parecidos com Cristo. Para deixar mais claro, nós vemos, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Ali nós temos a descrição do fruto do Espírito.
São as características que descrevem o próprio Cristo encarnado e que nós precisamos buscar. Cristo era cada uma dessas acepções desse fruto. Nós vemos a descrição lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que nós devemos buscar. É a descrição de Cristo. É a demonstração de que o Espírito Santo habita em nós. Mas como é que nós podemos nos tornar assim? Como é que nós podemos expressar com o nosso caráter essas virtudes, essas características, essas qualidades descritas aqui? Uma das principais formas é superando tentações nessas áreas. Eu nunca vou poder dizer que eu sou fiel de verdade se eu nunca fui tentado a ser infiel. Se eu nunca tive a oportunidade de quebrar um voto, um compromisso, como é que eu vou dizer que eu sou fiel? Eu nunca vou poder dizer que eu sou manso se eu nunca fui tentado a agir de forma agressiva, intempestiva. Eu não posso dizer que eu tenho domínio próprio se eu nunca fui tentado a viver de forma desregrada, se eu nunca tive escolha de fazer isso. Então, ao sermos tentados nessas áreas, superando as tentações que se colocam diante de nós, nós demonstramos ter esse caráter descrito aqui. Então, muito do nosso caráter é formado, é forjado, é construído quando nós superamos as tentações que nós sofremos. Martinho Lutero dizia isso, tem uma frase famosa dele. Ele disse certa vez que as minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Então nós precisamos lembrar sempre disso. As tentações, elas podem servir como pedras de tropeço, sim, mas também elas podem servir como degraus na nossa vida nesse processo de santificação. Sempre que nós vencemos uma tentação, superamos, escolhemos não pecar, nós nos parecemos um pouco mais com Jesus Cristo. Mas a questão, irmãos, é que nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos resistir ao diabo, superar as tentações sem auxílio. O diabo é um inimigo extremamente perigoso. Ele é forte, ele é astuto. E mais que isso, ele tem milênios de experiência em tentar as pessoas. O diabo é um dos maiores especialistas em seres humanos. Ele nos conhece, ele nos estuda. Ele sabe o que ele precisa fazer para atingir os seus propósitos. Em Efésios 6, verso 11, nós lemos que Satanás atua por meio de ciladas. Ou, em outras palavras, estratégias, estratagemas, métodos astutos. E nós vemos isso realmente na Bíblia. Diversas descrições do diabo, por exemplo, confundindo a mentira com a verdade. Como ele fez desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva. A ordem foi clara, mas o diabo conseguiu com astúcia confundir a verdade com a mentira, o bem com o mal, o certo com o errado. Nós vemos o diabo utilizando a própria Bíblia para fundamentar as suas mentiras, os seus argumentos maliciosos, como no deserto, a tentação de Jesus. Ele utilizou próprios textos bíblicos descontextualizados para querer defender as suas teses. Nós vemos na Bíblia também que o diabo pode se transformar em anjo de luz e fazer com que os seus anjos caídos se pareçam com apóstolos. Então nós vemos diversas descrições do diabo agindo dessa forma, sutil, insidiosa, maliciosa, com ciladas, sempre tentando nos convencer de que por meio de más ações nós podemos conseguir o bem, que os fins justificam os meios. Então esse é o nosso inimigo, nós não podemos negar isso, que nós lutamos contra um inimigo poderoso, perigoso e ardiloso.
É por isso que Jesus nos instrui aqui, nessa última petição do Pai Nosso, a orar pedindo: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos recorrer a esse pedido. Precisamos pedir o auxílio de Deus. Quando nós oramos assim, nós reconhecemos exatamente isso, que nós não podemos resistir ao diabo sozinho. Nós não podemos superar as tentações sem auxílio. Dessa forma, nós clamamos a Deus para que Ele venha ao nosso socorro e que as tentações que Satanás coloca diante de nós não sirvam para a nossa destruição, não sirvam para nos afastar de Deus, e sim para o nosso crescimento espiritual, quando nós as superamos, para que nós possamos sair disso mais parecidos com Jesus. É por isso que nós devemos continuamente orar. E nós devemos orar, irmãos, de duas formas. Nós devemos orar pedindo auxílio de Deus em relação às tentações de duas formas. Em primeiro lugar, antes da tentação. É aquela oração preventiva. Nós oramos antes de ser tentados, pedindo a Deus que nos livre, que nos capacite a fugir, a superar as tentações que ainda vão vir. E nós devemos orar todos os dias por isso. É o que nós acabamos de ler: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está no plural aí, né? Não em relação só às nossas tentações, mas em relação às tentações dos nossos irmãos também. Eu não sei quais tentações, Senhor, eu vou ter que lidar esse dia que está começando agora. Eu não sei quais tentações o diabo vai colocar diante de mim ao longo dessa semana. Mas eu te peço que o Senhor nos ajude, todos nós como igreja de Cristo, a vencermos essas tentações, a não cairmos nessas tentações. Livra-nos do mal. Esse é o tipo de oração que nós devemos fazer, mesmo antes das tentações, tanto por nós como pelos nossos irmãos na fé. Então nós devemos orar dessa forma, sempre preventiva, antes da tentação. Mas também, além de orar antes da tentação, nós devemos orar durante a tentação. Lá no Salmo 50, verso 15, nós lemos: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Enquanto nós estamos sendo tentados também, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, me ajuda nesse momento. Eu estou sendo tentado agora. Eu preciso do teu auxílio nesse momento. É a chamada oração flecha. Aquela oração rápida, direta, pedindo o auxílio de Deus. Nós vemos na oração do Pai Nosso que é uma oração modelo completa. E nós devemos nos utilizar desse modelo, de preferência diariamente. Mas existem momentos que nós não vamos poder fazer essa oração completa. Nós vamos ter que fazer uma oração flecha, por um pedido só. Senhor, me socorre nesse momento porque eu estou sendo tentado. O diabo quer me destruir. Ele quer me fazer cair agora. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Todos os nervos do meu corpo estão gritando para que eu peque. E eu clamo ao Senhor que venha ao meu socorro agora. E o que nós vemos da palavra de Deus é o ensino de que quando nós clamamos dessa forma, o Espírito Santo vem ao nosso auxílio. E nós não ficamos sozinhos. Então nós devemos recorrer a Deus não só antes da tentação, mas também durante ela. Mas nós temos que admitir, irmãos, que nós muitas vezes não fazemos isso porque nós não queremos ser ajudados. Nós não oramos pedindo ajuda para Deus durante a tentação porque nós não queremos ajuda, nós queremos pecar. É triste admitir que muitas vezes é o que acontece. Mas não é assim que nós devemos agir, irmãos. Nós devemos odiar o pecado, assim como Deus odeia, que é o nosso Pai Celestial. E durante a tentação, devemos nos colocar diante dele clamando: Senhor, me socorre, me ajuda nesse momento, me livra daí, tendo a certeza de que ele virá e de que nós não estaremos sozinhos nesse momento. Então, nessa noite, irmãos, a primeira pergunta que nós devemos fazer é essa: nós temos obedecido essa orientação de Cristo e temos orado para que Ele nos socorra, para que nos auxilie contra a tentação, tanto antes da tentação, de forma preventiva, contínua, diária,
por nós, pelos nossos irmãos, quanto durante a tentação. Nós temos feito isso. Não importa, irmãos, quanto tempo de igreja nós tenhamos, o ofício que nós exerçamos na igreja, a maturidade que nós tenhamos na fé, nós sempre seremos mais fracos que o diabo no que se refere à ardilosidade, à experiência. Não tem como comparar a experiência, a capacidade. Por isso nós precisamos recorrer a Deus pedindo auxílio, capacitação, para que nós possamos superar as tentações, obedecendo essa orientação de Cristo e clamando: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas, irmãos, ainda que nós reconheçamos isso, que nós precisamos desesperadamente chorar de forma contínua, pedindo auxílio contra a tentação, nós precisamos reconhecer também que o nosso dever, a nossa responsabilidade não se esgota aí. Não adianta de nada nós orarmos para que não pequemos, para que possamos superar as tentações, se nós não tomamos nenhuma providência prática, nenhuma atitude em relação a isso. E nessa segunda lição é exatamente isso que nós vamos ver. Que na luta contra a tentação, devemos aliar a constante oração a algumas providências práticas. Na luta contra a tentação, devemos aliar a constante oração a algumas providências práticas. Então nós vamos passar a expor agora algumas medidas, algumas providências práticas que nós devemos adotar, além da oração, nessa guerra espiritual contra o diabo e contra as tentações. Esses não são conselhos originais meus, não fui eu que elaborei essas medidas, eu peguei de alguns livros que me ajudaram muito na minha caminhada na fé, que foram muito importantes para mim, principalmente nos primeiros anos de conversão, e agora vou compartilhar com os irmãos. Claro que adaptei, para o nosso propósito aqui. Mas a primeira providência, a primeira medida que nós devemos tomar contra a tentação é usar a palavra de Deus. Paulo descreve em Efésios 6 a palavra de Deus como a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus e é fundamental nessa guerra espiritual que nós estamos travando com o inimigo. Na tentação do deserto, Jesus deu o exemplo. E ele fez exatamente isso. Usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, contra as tentações de Satanás. Satanás apresentava a tentação e Jesus reagia utilizando as Escrituras. Essa é uma das razões, irmãos, porque nós sempre repetimos, reafirmamos aqui como é fundamental nós nos familiarizarmos com a palavra de Deus. Nós lermos todos os dias, estudarmos e, de preferência, decorarmos textos-chaves. Porque nos momentos de tentação, é a palavra de Deus que nós vamos usar como munição. Por exemplo, diante da tentação da ansiedade, estamos sendo tentados a largar a mão de Deus, a querer colocar o controle nos nossos braços e tentar a conduzir nós mesmos as coisas e sentimos essa tentação da ansiedade. Uma preocupação absurda em relação ao futuro, como se tudo dependesse de nós. E aí vem na nossa mente o texto de Mateus 5, versos 25 a 34. Jesus fala de forma magistral sobre a ansiosa solicitude pela vida. Isso nos acalma, o Espírito Santo age e resistimos à tentação. Diante da tentação da fofoca, estamos sendo tentados a falar mal de alguém que não está presente, a prejudicar a imagem de alguém de forma maldosa, pelo simples prazer de sentir aquelas sensações produzidas pela maledicência. Uma tentação que vem, e nesse momento o Espírito Santo nos lembra daquele texto que nós estudamos, 1 Coríntios 6,10, que fala que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Diante da tentação sexual, momento que está sendo tentado, o Espírito Santo nos lembra de 1 Coríntios 6,18. Paulo exorta contra a imoralidade sexual,
nos lembra de Mateus 5, 27 a 32, no Sermão do Monte, que Jesus nos ensina que a imoralidade sexual não se dá só pelo ato físico em si, mas até mesmo pelas intenções, pelos pensamentos. Então, irmãos, é assim que funciona. Nós precisamos meditar, estudar, decorar de preferência diversos textos chaves da Bíblia, para que nos momentos de tentação nós possamos usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, como arma. Agora, se nós não lemos a Bíblia, não temos conhecimento nenhum, não temos familiaridade com o texto da Bíblia, nos limitamos a passar os olhos só nos cultos de domingo, então estamos em grande desvantagem nessa guerra espiritual. Nós vamos para uma guerra sem bala, sem munição. Então a primeira providência que nós precisamos tomar nessa guerra contra a tentação é conhecer a palavra de Deus, é ter familiaridade, intimidade com a Bíblia. Mas uma segunda medida, irmãos, importante nessas lutas contra a tentação é que nós não nos sintamos culpados por sermos tentados. Nós vemos muitos cristãos se sentirem culpados por serem tentados, que ainda não entenderam a diferença entre tentação e pecado, entre ser tentado e cair em tentação. E o diabo quer exatamente isso. Ele quer que nós sintamos culpa e vergonha, e com isso nos tornemos paralisados. Com isso ele consegue nos paralisar no serviço. Por vezes, nós podemos ser tentados quando estamos orando, quando estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, quando estamos pregando. Nos momentos de maiores experiências com Deus, Satanás pode nos tentar. E aí nós podemos pensar diante disso, quão miserável eu sou. Como eu devo estar longe de Deus para pensar uma coisa dessa, ou ser tentado em relação a isso nesse momento. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a tentação não significa cair em pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Nós lemos lá em Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então há uma grande diferença entre ser tentado e cair em tentação, em pecar em si. A tentação só vai se tornar pecado quando nós nos entregamos a ela. Lutero, citando ele novamente, tinha uma frase também muito conhecida sobre isso. Nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que façam um ninho sobre ela. Então, por meio da tentação, nós somos instigados a pecar. Mas ao invés de pecar, nós podemos sim sair dela vitoriosos e mais parecidos com Cristo, não cedendo a essas tentativas, esses testes do diabo. Nós precisamos lembrar sempre disso, irmãos. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ser tentados. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais envolvidos no serviço do reino, mais nós devemos esperar a tentação. Porque mais o diabo vai estar insatisfeito conosco. Aquele servo que está mais envolvido, está mais presente nas programações, é mais eficiente na realização do serviço, é aquele teste que é visado no mundo espiritual e mais tentado. Então, se nós identificarmos que estamos sendo muito tentados, isso não nos deve gerar como conclusão que nós somos fracos, mortos espiritualmente. Pelo contrário, mas que nós estamos vivos, estamos na luta. Isso deve nos motivar a superar, a vencer essas tentações e assim fortalecer a nossa fé e nos parecer mais com Cristo. Mas uma terceira providência, irmãos, que nós devemos tomar contra as tentações é reconhecer as nossas vulnerabilidades. Reconhecer as nossas fragilidades. E em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nós lemos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge,
procurando alguém para devorar. Nós acabamos de ver que o diabo é um estrategista. Ele é sagaz, ele age por meio de ciladas, ele nos estuda, ele nos conhece, ele sabe quais são as nossas maiores fraquezas. E diante disso, o que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos nos conhecer, fazer uma autoanálise, identificar em nós quais são as maiores fraquezas, as nossas maiores vulnerabilidades, quais são as áreas que nós somos mais propensos a cair em tentação. Tem pessoas que são extremamente tentadas em determinada área, mas essa mesma área muitas vezes nem incomoda a outra pessoa. Nós somos tentados em áreas diferentes. E nós precisamos fazer uma autoanálise e identificar quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas fraquezas, quais são as áreas que nós somos mais propensos a pecar, para que nós possamos nos preparar para elas. E tem algumas perguntas práticas que nós podemos fazer diante disso. Por exemplo, quais são os pecados que eu tenho mais cometido? Qual o horário que esses pecados são cometidos? Qual é o local, qual é a situação que geralmente esses pecados são cometidos? Quando eu cometo esse pecado, eu geralmente estou sozinho ou acompanhado? Como é que eu estou me sentindo quando eu caio nesse pecado? Eu estou entediado? Eu estou irritado, magoado, eufórico, feliz? Então são perguntas práticas que nós devemos fazer como uma forma de autoanálise para tentar se conhecer. E isso é fundamental, irmão, isso é importantíssimo. É um dos passos mais importantes que nós podemos dar nessa guerra contra o pecado. É fazendo isso que nós podemos nos preparar para a tentação nessas áreas. E como é que nós nos preparamos? É justamente essa próxima providência que nós devemos tomar. Como é que nós nos preparamos para a tentação? Evitando as situações de riscos. Nós fazemos essa autoanálise, identificamos as situações de risco e nós nos preparamos para a tentação, evitando essas situações. Em nenhum lugar a Bíblia nos ensina que nós devemos nos expor às situações de risco para vencer a tentação. Como fazendo uma queda de braço, eu vou me colocar na situação de risco para vencer a tentação e aí, de fato, eu fui vitorioso. Em nenhum lugar a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina o contrário. É resistir ao diabo, mas é fugir da tentação. E é isso que nós devemos fazer. Nós vencemos a tentação, não é resistindo, não é brigando com ela, mas é fugindo dela. Nós devemos fugir das situações de risco. No Sermão do Monte, Jesus deu diversas orientações práticas no capítulo 5, e uma delas nós expusemos aqui, em relação à questão do pecado sexual. Ele disse, Mateus 5, versos 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Quando nós expusemos esse texto, nós dissemos que o olho e a mão nessa passagem são símbolos, são representações de tudo o que pode servir de tentação para nós cairmos em pecado. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, é necessário que vocês ajam de forma radical, drástica, que vocês se livrem de tudo o que sirva de tentação para cometer o adultério. Nesse caso específico que ele está ensinando aqui. Mas isso vale para tudo, para todas as outras áreas. Nós não vencemos então a tentação fazendo uma queda de braço, nos colocando diante dela para tentar superá-la. Mas nós vencemos a tentação fugindo dela. Isso é muito mais fácil, muito mais eficaz no final das contas. Ninguém é tão maduro espiritualmente, ninguém é tão espiritual que possa se colocar voluntariamente em situações de risco, achando que não vai cair em nenhuma tentação. Nós vemos exortações no sentido contrário. Lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Todos nós
pode ser recém-convertido, pode ter 50 anos de fé, pode ter ofício da igreja. Todos nós precisamos atender essa orientação e fugir das situações de risco, fugir da tentação. Por exemplo, se um adolescente percebeu que ter computador no quarto leva a pecar, tire o computador do quarto. Nunca mais tenha computador no quarto. Se ter determinada rede social leva você a pecar, desinstale do seu celular a rede social. Se você percebeu que ficar sozinho com seu namorado, mesmo na sala, leva vocês à tentação, a pecar, acabe com isso. E nunca mais fique sozinho até casar. Se você percebeu que determinadas amizades estão sendo prejudiciais para a sua fé, você não vai tentar agora fazer um trabalho missionário com as suas amizades e achar que só você contra um grupo você vai poder mudar a cosmovisão, o pensamento e converter todos. Você está percebendo que você está perdendo, você se afasta, muda de amizade. Então, agir dessa forma é arrancar o olho direito. Agir dessa forma é cortar a mão direita. Agir dessa forma é obedecer a Cristo. Mais uma vez, nós não vencemos a tentação fazendo uma queda de braço. Nós vencemos a tentação fugindo dela, fugindo da situação de risco. Mas uma quinta providência, irmãos, que nós podemos tomar diante da tentação é compartilhar nossa luta com pessoas de confiança. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, nós lemos o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. É muito mais fácil você trilhar uma jornada se você tem ao seu lado alguém que você pode contar. Principalmente se você está diante de desafios. Às vezes, de tanto ceder, de tanto cair em um pecado, esse pecado acaba se tornando um hábito na sua vida. E desarraigar hábitos é uma coisa extremamente difícil. Por isso é importante ter pessoas do seu lado que você possa contar, possa prestar contas, possa ouvir conselhos, confessar os seus pecados, pedir oração. Essas são medidas muito importantes na luta contra pecados que já se tornaram hábitos. Irmãos, a solidão e o afastamento são ambientes muito propícios para o desenvolvimento do pecado. Estava lendo outro dia um livro, falava sobre o zelo da igreja de séculos passados em relação à disciplina eclesiástica. E uma das demonstrações desse zelo da igreja em relação à disciplina era que era muito rotineiro e muito comum que irmãos fossem disciplinados por se ausentarem por um tempo elevado dos cultos. Então deixavam de vir, faltavam muitos cultos e por isso eram disciplinados. Era uma demonstração de zelo porque a conclusão deles era que o afastamento da igreja, a solidão, era só um sintoma de outros pecados que já estavam se desenvolvendo no escuro, no oculto. Isso é quase que um axioma, irmãos, é quase que uma verdade inquestionável. Quando um crente deixa de frequentar a igreja, quando ele deixa de ter como seus amigos próximos as pessoas que são crentes e buscam pessoas de lá de fora, e faltam nos cultos e não buscam a comunhão, é porque existem pecados que não estão sendo tratados. Existem pecados que estão se desenvolvendo, não estão sendo confessados a Deus, e a pessoa meio que já está sendo dominada por eles. Uma verdade quase que inquestionável, raríssimas exceções a essa regra geral. O afastamento, o isolamento da igreja é só um sintoma que demonstra algo mais grave. Outros pecados estão sendo cometidos. É por isso que igrejas de séculos passados, nesse zelo de disciplinar, faziam isso. Se afastou da igreja por tempo elevado, a disciplina eclesiástica. Porque isso já demonstra um sintoma de algo mais grave. Por isso é fundamental, irmãos, que nós caminhemos juntos. Em Hebreus
3,13 nós lemos: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A exortação, a admoestação, a disciplina na igreja, não é algo que se faz por prazer, como se gostasse de interferir na vida do irmão e querer tratar de assuntos que são particulares. Ninguém faz isso por prazer. É muito mais fácil tratar da própria vida, dos próprios interesses, cuidar dos próprios objetivos, do próprio crescimento espiritual. É esse o tom da nossa era, da sociedade que nós vivemos, cada um por si e Deus por todos, o ditado aí fora. Mas não é isso que nós somos exortados a fazer. Não é dessa forma que nós somos orientados a viver. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fazemos essa exortação, o cuidado, a disciplina eclesiástica, não são feitos por prazer, mas por amor. Essa prestação de contas de um aos outros na igreja é necessária porque ela é só uma preparação para uma prestação de contas que todos nós teremos que ter no futuro. Mas cedo ou mais tarde, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a alguns anos, cada um de nós aqui vai ter que prestar contas a Deus. E vai ter que se colocar na sala do trono, diante de Deus, e prestar contas daquilo que fez com a sua vida. E vai ter que explicar cada uma das decisões que tomou, e o que fez com os talentos que recebeu. Então é importante que nós prestemos contas uns aos outros, e muitas vezes se mostra necessária a exortação, a disciplina eclesiástica, porque é muito menos doloroso ter que confessar aqui, ser disciplinado aqui, do que ser pego com calças curtas lá, quando se colocar diante de Deus e ter que prestar contas para o Altíssimo e justificar o porquê, diante de tantas sinalizações, de tantas ofertas, preferiu viver no isolamento, preferiu viver no pecado. Então, irmãos, todos nós devemos buscar pessoas próximas para prestar contas, para nos aconselharmos mutuamente, para confessarmos nossos pecados. Nós não acreditamos que a confissão de pecados a um sacerdote, a um outro irmão, vá perdoar esse pecado, né? Como a Igreja Católica ensina, não é isso que nós acreditamos. Mas muitas vezes a confissão de pecados, pedidos de oração, compartilhar, se mostram como instrumentos muito úteis nessa guerra contra o pecado, nessa guerra contra a tentação. Um outro autor que li também recentemente, só para fechar esse assunto, que trata também sobre essa questão do isolamento, do afastamento, ele diz algo muito interessante, que uma das principais armas de Satanás é tentar nos fazer achar que o nosso pecado só é cometido por nós. Ele é exclusivo nosso. E que se as outras pessoas soubessem, seria o fim do mundo. Que afinal de contas é algo tão grave que só a gente comete. Mas o que nós precisamos lembrar é que estamos todos no mesmo barco. As lutas que você, que eu enfrentam, outras milhares ou milhões de pessoas enfrentam no mundo. Diversos outros crentes ao redor do planeta estão enfrentando os mesmos problemas. Então nós não podemos ceder a esses estratagemas, essas ciladas de Satanás, do isolamento, e achar que não, já pequei tanto que não tem mais para mim jeito, se eu falar isso para algum irmão vai ser o final do mundo e acabou a minha vida. Não é isso. Nós devemos, sim, pedir ajuda, nos colocar diante de outras pessoas que possam nos auxiliar e buscar um irmão de confiança, ou um presbítero, ou um pastor, que você possa contar, seja lá quem for. Alguém que seja espiritualmente maduro, obviamente, de confiança, para que você possa compartilhar a sua luta e pedir auxílio espiritual. Então, existe algum pecado que você precisa se libertar? Não procure isolamento. Procure a comunhão. Compartilhe aquilo que você está passando e Deus com certeza irá ver isso e irá ajudar. Mas uma última providência, irmãos, que eu queria mencionar aqui, que nós precisamos sempre lembrar diante da tentação, é lembrar que sempre existe uma saída. Não importa quão difícil seja essa tentação que você está passando,
Não importa se esse pecado já virou um hábito. Não importa se você já pecou, já se arrependeu várias vezes nessa mesma área. Não importa se parece que não existe nenhuma solução. A Bíblia nos ensina que nós sempre poderemos superar as tentações. Texto talvez mais conhecido sobre esse assunto, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A tentação pode até parecer irresistível, impossível de reprimir, algo realmente intransponível, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus nos prometeu que sempre virá ao nosso auxílio e que não haverá tentação que seja irresistível. Ele não vai nos tentar acima, não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Nós precisamos lembrar de algo nessas horas. Satanás não pode nos obrigar a fazer absolutamente nada. Ele pode sugerir, ele pode tentar, mas ele não pode nos obrigar. Então, nos momentos de tentação, de dificuldade, clamemos a Deus. Peçamos o seu socorro, o seu auxílio para vencer essa tentação. E tenhamos a certeza de que Ele vai nos ouvir e de que nós não estaremos sozinhos. Então, irmãos, essas foram algumas providências práticas que selecionei aqui para que nós possamos colocar nessa nossa luta contra a tentação. E também essa foi a finalização das petições ensinadas por Jesus da oração do Pai Nosso. Mas Jesus não terminou a oração aí. Ele termina com esse fecho aí, essa doxologia final entre colchetes. Não vou expor uma outra lição sobre isso. Mas eu queria fazer só um breve comentário sobre isso, sobre essa frase final, sobre essa doxologia que está entre colchetes, para nós finalizarmos a exposição de hoje. Ela está entre colchetes, assim como vários outros textos da palavra de Deus, porque essas palavras que estão aí, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém, elas não estão nos manuscritos gregos mais antigos. Elas estão em versões bem antigas da Bíblia, é verdade, mas elas não estão naqueles que são considerados os melhores manuscritos do grego. Então, por causa disso, o zelo dos tradutores os fez, muitas vezes, demarcar essas expressões entre colchetes, delimitá-las bem, aquele receio de não acrescentar e nem retirar nada da palavra de Deus. Mas sem entrar nessa discussão, irmãos, o fato é que essa doxologia expressa perfeitamente o ensino da oração do Pai Nosso. E é um fecho, é um final muito apropriado para toda essa oração. Cristo relembra aqui aquilo que ele já falou desde o início da oração do Pai Nosso, que a glória de Deus deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos fazer as 3 primeiras petições pelo seu nome, pelo seu reino e pela sua vontade, para que Deus seja glorificado. Nós devemos fazer também as 3 últimas petições pelas nossas necessidades materiais, pelo perdão dos nossos pecados e para que Ele nos auxilie nas tentações, para que Ele seja glorificado. Tanto ao iniciar a oração, como a finalizar a oração, nós devemos ter isso em mente. Não nós, mas Deus é o protagonista da nossa existência. Tudo que nós temos e tudo que nós somos deve servir para esse propósito, que é a glória do seu santo nome. Por isso, muito apropriado esse final da oração. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Queria finalizar, irmãos, com 3 perguntas a partir dessas lições que nós vimos hoje. E a primeira pergunta é: você tem orado da forma adequada contra a tentação? Vimos que Jesus nos instrui a fazer isso. Não importa a nossa maturidade espiritual, tempo de igreja, ofício, todos nós temos que reconhecer a nossa incapacidade
de resistir ao diabo, de vencer as tentações. E precisamos nos colocar em oração. Nós temos orado antes das tentações. Tem feito parte das nossas orações diárias isso. Não apenas as nossas orações individuais, mas também os nossos irmãos, da comunidade da fé. Nós temos orado para que Deus nos auxilie nas orações do dia, da semana, do mês, do ano, das que virão. Nós temos orado também durante a tentação. Temos clamado pelo socorro do Espírito Santo no momento em que nós estamos sendo tentados. É o que nós devemos fazer, irmãos. Orar tanto antes quanto durante a tentação, tendo a certeza de que Ele virá o nosso socorro e virá nos auxiliar. A segunda pergunta que nós podemos fazer é: que providências práticas você pode começar a adotar hoje na luta contra a tentação? Nós selecionamos 6 aqui. Não exaustivas, mas exemplificativas de providências que nós podemos tomar em relação nessa luta contra a tentação. Quais delas, ou outras talvez que tenham vindo à sua mente, você pode passar a adotar hoje, não amanhã? É importante, irmãos, que nós hajamos com estratégia. Nosso inimigo é ardiloso, como nós vimos. Ele nos conhece não como Deus, mas Ele nos conhece muito bem, porque Ele é um grande conhecedor da natureza humana. Que nós hajamos também, irmãos, com estratégia, com sabedoria, e busquemos discernimento diante de Deus para que nós possamos nos preparar para essas tentações. Mas a última pergunta é a seguinte: você pode afirmar que não há nada mais importante na sua vida do que a glória de Deus? Jesus nos instrui a iniciar as nossas orações, claro, essas mais longas que nós devemos fazer todos os dias, buscando a sua glória, seu nome, seu reino, sua vontade. Mas Ele nos deixa claro também que mesmo os pedidos pelas nossas necessidades materiais, perdão dos nossos pecados e contra as tentações, também deve visar a glória de Deus. Você pode afirmar que tudo que gira na sua existência, em torno de você, na sua existência, na sua vida, tem esse propósito de glorificar a Deus? Ou existe algo mais importante que não a glória de Deus? Nós possamos nos fazer essas perguntas, irmãos, e buscar colocar em prática aquilo que nós vimos na lição de hoje. Chamo a banda para finalizar esse momento com uma canção. Eleva-te, Senhor.
Pai, te agradecemos por esses momentos que tivemos de exposição na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo texto revelado. Aprove ao Senhor guardá-lo, protegê-lo, preservá-lo ao longo dos séculos, de milênios, para que chegasse até nós hoje e pudéssemos, como igreja do Senhor, lê-lo, explicá-lo e aplicá-lo aos nossos desafios, à nossa realidade. Te agradecemos porque isso é uma grande demonstração da Tua providência, Senhor. Te agradecemos pelas lições que pudemos expor hoje à noite também. Ajuda-nos a colocar em prática essa orientação direta dada pelo Senhor em relação à oração contra a tentação. Coloque em nós esse senso de urgência e de importância em relação a esse assunto, que não negligenciemos esse dever que foi pelo Senhor nos dado, e possamos, Pai, diariamente orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, nem no dia, nem na semana, as tentações que ainda sobrevirão, que nós nem imaginamos quais serão, mas que possamos, Pai, frequentemente colocar diante do Senhor esses pedidos, pedindo, Senhor, clamando por socorro e por auxílio em tentações, antes que elas ocorram. E também, Senhor, durante a tentação, durante o momento de dificuldade, possamos nos colocar diante do Senhor, clamando pelo Teu auxílio, para que não cedamos, para que os textos da Tua Palavra possam vir à nossa mente, e possamos, Senhor Deus, naquele momento escolher obedecer ao Senhor e não ceder, e sermos assim fortalecidos nesse momento de teste, de desafio e de tentação. Ajuda-nos também a colocarmos em prática algumas providências práticas que podem nos auxiliar. Vimos o perigo que corremos quanto ao nosso inimigo, mas cremos que não estamos sozinhos, Pai, temos ao Senhor ao nosso lado. Que aliemos então a oração, a estratégias, Senhor Deus, e providências e medidas que possam ser tomadas nas nossas vidas, para que não caiamos em tentação, Senhor, e possamos então colocar em prática isso, estudando melhor o nosso próprio comportamento, nos conhecendo e Senhor Deus, fugindo de situações de risco, procurando pessoas para podermos compartilhar, nos submetendo, Senhor Deus, à orientação e à exortação da igreja, sempre crendo, Senhor Deus, que não existe obstáculo intransponível e que o Senhor não nos permitirá sermos tentados acima das nossas forças. É o que te pedimos, Pai. E oramos ao Senhor, Pai, que a graça do nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, desde hoje e para todo sempre. Amém. Nós temos visitantes hoje, a Luiene e André. Podem ficar em pé, por gentileza. São convidados da Alice, a irmã do Adiel e sobrinho do Adiel. Tá bom, sejam muito bem-vindos, sempre que desejarem retornar, tá bom? José e Maria. Já estiveram conosco, né? Outras vezes, né? São sempre muito bem-vindos. Os pais da irmã Eliette, que vieram recentemente de viagem. Tá bom, sejam muito bem-vindos também, sempre que desejarem retornar. Mais algum visitante que não tenha sido mencionado? Creio que não, né? Então, os irmãos estão... Hoje nós temos uma aniversariante. Ela não está aqui, mas eu creio que está ali atrás. A irmã Kelly está fazendo aniversário hoje. Que nós vamos cantar então os parabéns. A banda já está preparada aí. Os irmãos querem ficar em pé para esse momento? Parabéns.
e o que desejamos para você são toda sorte de bênçãos espirituais, muita saúde física, espiritual e emocional. Os irmãos estão liberados, tendo uma ótima semana na presença do Senhor.